Olá amigos, um abraço para você que está aqui na Leme Web TV. Estamos começando o programa Bola da Vez, edição desta terça-feira, hoje dia 4 de setembro de 2012. Vamos falar de esporte, falar de Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, vamos falar do esporte local. A partir de agora é a resenha esportiva para você aqui no programa Bola da Vez. Obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui na Leme Web TV. Vamos começar falando do esporte local? Pois é, vamos falar do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão. No último domingo aconteceram as partidas semifinais e já estão decididas aí as duas equipes que vão fazer a grande final domingo agora lá no estádio Bruno Lazzarini. Novo Horizonte e Vila Rica vão decidir o Campeonato Municipal de Futebol Amador. Acontece domingo às 9 horas da manhã a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador, torneio esse organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Novo Horizonte e Vila Rica decidem o título em partida que terá portões abertos lá no Brunão. Se houver empate, a decisão será em cobrança de pênaltis. Para chegar à final, o Novo Horizonte soube jogar com o regulamento, empatou em 0-0 com o Santa Lucinha e ficou com a vaga por ter melhor campanha na fase de classificação. Já o time do Vila Rica garantiu a presença na final ao bater o Botafogo, até então único invicto do campeonato, por 4-1. Logo aos 3 minutos, William Bocão abriu o placar para o Botafogo, mas com 2 gols relâmpagos de Raonês e Catiano, o Vila virou. No segundo tempo, a equipe ampliou com gols de Minho e Renato contra. A Secretaria de Esportes e Lazer já está convidando aí os torcedores, para acompanhar essa grande partida decisiva entre o time do Novo Horizonte e Vila Rica, domingo às 9 horas da manhã, lá no estádio Bruno Lazzarini, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão. Bem, segundona, Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão. A terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da segundona prosseguiu no meio da última semana, com 2 jogos, Unidos Santa Marta 2, Veteranos do Cosmo também 2, Unidos Barro Preto 3, Vasquinho 2. No último domingo, na abertura da quarta rodada, Unidos Santa Marta venceu a União Pedra Branquense pelo placar de 4-1. E o Veteranos do Cosmo ficou no empate em 2-2 com Unidos do Barro Preto. A rodada segue hoje às 19h45, daqui a pouquinho, às 19h45, tem jogo lá no estádio Eugênio Delay. Vasco da Gama e Atlético Santana jogam nesta terça-feira às 19h45, daqui a pouquinho ali no Eugênio Delay. Aliás, uma das novidades aí que a Secretaria de Esportes trouxe à noite, os jogos à noite do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Toda terça-feira e quinta tem jogos à noite. Na quinta-feira, véspera de feriado, vão jogar às 19h45 Veteranos, Vila Rica e Jurupita. E já adiantando a rodada do domingo, a quinta rodada, vão jogar no Jardim Santana às 8h30 da manhã, Jurupita e Grêmio Santa Paula. Depois, na sequência, se enfrentam Veteranos Vila Rica e Atlético Santana. Está aí a rodada, então, do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão. E o vôlei, hein? E o vôlei de Leme perdeu. As meninas do vôlei de Leme, perderam a partida disputada no último sábado, válida aí pelo Paulista da Primeira Divisão. Não foi uma tarde muito boa aí para a equipe de Leme, que acabou sendo derrotada aí para a boa equipe lá de São José dos Campos, 3-0 foi o placar. Leme não se encontrou dentro de quadra, as meninas se perderam dentro de quadra e a equipe adversária, o time lá de São José, acabou tirando proveito dessa situação e venceu a partida com facilidade, 3-0, portanto, para o time de São José dos Campos. Mesmo com essa derrota, a equipe de Leme se mantém entre as 3 primeiras colocadas no Paulista da Primeira Divisão. E nesta semana teremos já jogo, na quinta-feira, véspera de feriado, Leme vai jogar fora de casa. A partida será em Barueri, isso mesmo, jogo marcado aí para Barueri. Quinta-feira, véspera de feriado, às 19 horas, a equipe lemense, comandada aí pelo técnico Helder Francelino,
vão à quadra lá na cidade de Barueri, também jogo válido pelo Campeonato Paulista da primeira divisão. Então tá aí, vamos desejar boa sorte para as meninas do vôlei, né, que tentam aí a recuperação após essa derrota em casa, tentam aí uma vitória na próxima quinta-feira lá na cidade de Barueri. Boa sorte para as meninas do vôlei de Leme. Vamos dar uma passadinha no campeonato, antes de falar do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, Adriano já começou, né? Já mostrou quem ele é realmente, o atacante Adriano. Adriano falta ao treino e não avisa. Antigo clube, antigos hábitos. O imperador Adriano faltou ao treino de ontem no Flamengo e não deu nenhuma justificativa para a sua ausência. A atividade estava programada para as 15h30, todos os jogadores deveriam participar dela, inclusive o atacante recém-contratado. Anunciado há 12 dias como jogador do rubro-negro, Adriano vinha seguindo a risca e programação do clube. Estava até se concentrando com o elenco, como fez na viagem a Porto Alegre, onde o Flamengo perdeu para o Inter por 4-1. A ideia de se hospedar com o grupo foi concebida pelo próprio jogador e agradou até ao técnico Dorival Júnior. Com uma dieta à base de salada e treinando na praia, o imperador chegou a perder 3 quilos na primeira semana de trabalho. Os dirigentes do clube ainda não informaram se vão punir o imperador, né? Tá aí. Esse é o Adriano que todo mundo conhece, esse é o Adriano que já passou pelo Flamengo, passou pelo Corinthians, né? Faltou ao treino, não avisa. O que acontece com o Adriano, hein? Um grande jogador. Adriano, meu filho, joga bola, vai jogar o que você mais sabe fazer, mas acima de tudo, fora de campo também, você tem que ter as suas responsabilidades, né? Você é um craque, é um grande jogador de futebol, um jogador que merecia, jogador de seleção, poderia estar na seleção brasileira, mas com essas atitudes extra-campo, né? Isso aí acaba atrapalhando a vida do Adriano profissionalmente, né? E tá aí mais um caso, portanto, o Adriano, ele faltou treino e não avisou lá no Flamengo. Vamos ver o que a diretoria vai fazer, se vai tomar alguma providência, que eu acho que tem que tomar. Se não tomar providência, vai acabar servindo até... E os outros jogadores? E os demais jogadores aí vão se sentir no direito também, claro, de poder faltar. O Adriano falta, por que a gente não pode faltar ao treino? Então tem que ter realmente, tem que haver uma punição já para seguir aí o exemplo, né? E mostrar para os demais jogadores que tem comando no clube, tem diretoria, tem a presidente, a Patrícia Amorim, então tem que se tomar providência. Olha, o Hulk, sabe o Hulk, atacante aí que vestiu a camisa da seleção brasileira, agora já está de novo clube. O russo Zenit acertou compra de Hulk por preço recorde, depois de ser sondado aí por um gigante como o Real Madrid, pelo atual campeão europeu Chelsea, depois de Manchester City, o atacante brasileiro Hulk acertou a sua transferência para o futebol russo. Ele vai defender o time do Zenit de São Petersburgo, que pagou cerca de 153 milhões de reais ao Porto para ter o jogador. Foi a negociação mais cara da história, tanto do futebol russo quanto do futebol português. Então tá aí o Hulk, portanto, ele acertou com o time Zenit, o time lá da Rússia, não joga mais no Porto e agora vai atuar pelo futebol russo, o atacante o Hulk, né? Bom, outras informações, e a seleção brasileira, hein? Seleção brasileira não empolga. Quinta-feira, aliás, sexta-feira, feriado, sexta-feira, 7 de setembro, tem amistoso da seleção. A seleção tem 2 amistosos programados pela frente, um na sexta-feira contra a Arábia, ou melhor, contra a África do Sul, o outro marcado para segunda-feira contra a China. E olha, esse amistoso de sexta-feira, feriado, será contra a África do Sul, o jogo vai ser no Morumbi, em São Paulo. E olha, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo torcedor, sabe quantos mil ingressos foram vendidos até o final da tarde de ontem para esse jogo do Brasil contra a África do Sul, essa partida amistosa? Só 13 mil. Só 13 mil ingressos vendidos. Uma carga de 60 mil ingressos que a CBF disponibilizou aí para serem vendidos, só 13 mil até ontem, segunda-feira. Isso mostra que o interesse aí do torcedor
por ver, né, principalmente do público paulista, do torcedor de São Paulo ou do interior do estado, né, para ver a seleção brasileira em campo, ó, está sendo mínimo. O Morumbi dificilmente vai lotar para receber a seleção brasileira na próxima sexta-feira, nesse amistoso, frente à África do Sul. Também, né, pudera com a bolinha que está, o que estão esperando? 60 mil pessoas para ver a seleção brasileira jogar contra a África do Sul? Para, né? Não está com essa bola toda, não. Então tá aí. E outro detalhe também, né? Tem outro detalhe importante. Preço do ingresso. Já soube do valor do ingresso? Então você que está programando aí para viajar o final de semana, quer dar uma esticada aí, feriado prolongado, eu vou assistir o jogo da seleção, vou dar um pulinho em São Paulo aí sexta-feira, então prepara o bolso aí, ó, vou já adiantar para você. O preço dos ingressos, as arquibancadas estão custando R$80, assim como as cadeiras térreas e as cativas azul e vermelha. Já as cadeiras laranja custam o ingresso, sabe quanto? R$150. Enquanto as cadeiras especiais, que são as cadeiras vermelhas lá do Morumbi, tem um valor do ingresso aí de R$300. Imagina pagar R$300. Eu vou te falar uma coisa, hein? Como torcedor da seleção brasileira, como brasileiro que eu sou, gosto muito, aprecio muito o futebol, mas olha, uma sexta-feira, feriado, o jogo deve ser à tarde, né? Deve estar marcado para o período da tarde. Feriado, pagar aí 80, 150, R$300 para ver a seleção brasileira? Não. Acho que seria o contrário até, viu? Se pagar, né, para eu, né, poder ir no estádio, aí a gente pode pensar no caso, viu? Agora, eu arrancar dinheiro do bolso para ver a seleção brasileira contra a África do Sul, sexta-feira, feriado, pagar aí 150, R$300, para com isso, vê lá. E vai ser por aí, viu? O público não vai ter a lotação, o Morumbi aí que está esperando a CBF, colocando uma carga de 60 mil ingressos para essa partida contra o time da África do Sul, contra a seleção da África do Sul, né? Bom, outras informações do esporte, vamos falar um pouquinho sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar da Série A. Pois é, a rodada aconteceu no último final de semana, né? Jogos importantes. O destaque aí para o jogo entre Corinthians e Atlético. O Corinthians acabou vencendo o Atlético Mineiro, um jogo polêmico. O Emerson Sheik foi expulso, Tite também foi expulso. O juiz acabou relatando na súmula, né, as ofensas, segundo ele, teria sido proferidas aí palavras através do Emerson. E olha, a súmula do Corinthians, isso daí vai prejudicar muito o Emerson Sheik. Essa expulsão dele, eu acredito que vai custar caro. Sabe por quê? Porque o árbitro relatou tudo em súmula. E inclusive tem aqui, ó, tem a súmula aqui, que diz o seguinte: o árbitro da partida, Péricles Bassols: expulsei por receber segunda advertência aos 31 do segundo tempo o senhor Márcio P. de Albuquerque, que é o Emerson Sheik, número 11 do Esporte Clube Corinthians Paulista, por colocar a mão na bola de forma intencional na disputa da jogada, antes de deixar o campo de jogo por duas vezes, uma pelas minhas costas e outra de frente. Para mim, proferiu o seguinte: você é um ladrão, safado, e outro palavrão aí que acabou o Emerson mencionando, né? Após retirar-se do campo de jogo, sentou-se no banco de reservas e negou-se a ir para o vestiário. E só fez conduzido aí por seu treinador. Saliento que quando dirigia-se para o vestiário, o atleta atravessou por dentro do campo de jogo e ao sair chutou uma bola que estava posicionada ao lado esquerdo da meta, para dentro do campo de jogo. Então essa atitude do Emerson, eu acredito que vai custar caro, hein? Ele já é reincidente. Eu acho que vai ter problema o Corinthians aí para ter o Emerson Sheik nos próximos jogos aí. Vamos aguardar agora a decisão, né? O Conselho de Arbitragem aí que vai decidir quanto à punição, se será realmente punido ou não o Emerson Sheik. Punido, que eu digo, por mais de um jogo, porque punido ele já foi, né? Ele foi expulso já da partida, vai ter que cumprir essa suspensão automática. E aí vamos ver depois o julgamento do STJ
o que vai dar. Ó, e o artigo aqui diz o seguinte, ó, o artigo 243, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. O artigo 258, ele será então indiciado em 2 artigos, o Emerson, hein? Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Então, vamos aguardar essa punição aí, que será imposta pelo tribunal lá da CBF ao Emerson Sheik. Pois é, a rodada aconteceu no final de semana do Campeonato Brasileiro. A artilharia do Brasileirão aí tá disputada, hein? Olha, com 10 gols, os artilheiros hoje do Brasileirão são o Wagner Love do Flamengo, o Fred do Fluminense e Luiz Fabiano do São Paulo. São os artilheiros aí do Brasileirão com 10 gols. Depois tem 9 gols o Wellington Paulista do Cruzeiro e também o Alexandro do Vasco, são os vice-artilheiros. A classificação do Campeonato Brasileiro, após o término aí da rodada do final de semana, foi a 21ª rodada que aconteceu no final de semana, os jogos, ou melhor, a classificação, o Atlético Mineiro, mesmo com a derrota contra o Corinthians, continua mantendo a sua liderança, tem 44 pontos, só que já está seguido do Fluminense. O Fluminense deu uma encostada aí no Atlético, também tem 44 pontos, só que está na vice-liderança aí, com 44 pontos. O Grêmio é o terceiro com 41, o Vasco é o quarto colocado, tem 38 pontos. Depois temos aí já São Paulo com 34, Cruzeiro 34, Internacional 34, Botafogo 31, Corinthians 28, Náutico 27, Ponte Preta 27, Flamengo também 27, o Santos 26, Portuguesa 25, Bahia 23, Coritiba 22. Aí vem a zona de perigo, né, da tabela aí do Brasileirão. O Sport Recife é o 17º, tem 19 pontos. 18º o Palmeiras com 17, 19º o Atlético Goianiense com 16 e o 20º é o Figueirense com 15 pontos. A situação do Palmeiras está complicada, hein? A situação do Palmeiras está difícil no campeonato, empatou em 0-0 com o Grêmio no último final de semana em pleno Pacaembu. Palmeiras precisa reagir, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, senão a coisa vai complicar lá pelo lado do Palmeiras. Olha, a rodada acontece amanhã. Amanhã tem rodada e também na quinta-feira. Jogos de amanhã. O Flamengo joga contra a Ponte Preta. O Náutico recebe o Vasco. Lá na Bahia, o Bahia pega o Atlético Mineiro. A Portuguesa, no Canindé, recebe o time do Coritiba. No Olímpico, Grêmio e Atlético Goianiense. Em Minas, o Cruzeiro pega o Botafogo. O Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, pega o Corinthians. O São Paulo, no Morumbi, recebe o Internacional de Porto Alegre. Portanto, esses jogos de amanhã. Na quinta-feira jogam Fluminense e Santos e o Palmeiras recebe o Sport. Aliás, esse jogo do Palmeiras e Sport aí, que briga, hein? Palmeiras e Sport, os dois estão na zona de rebaixamento e vai ser uma briga de foice, hein? Uma briga de foice entre Palmeiras e Sport. Esse jogo aí da quinta-feira nenhum pode perder, né? Que se perder ainda se complica mais no campeonato. Você está acompanhando o programa Bola da Vez, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltando com a segunda parte do programa, falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem jogos hoje, daqui a pouquinho, a gente volta já já. Vamos falar agora da EasyComp, Escola de Informática e Idiomas, onde você vai fazer diversos cursos profissionalizantes de informática pelo menor preço da cidade. Você que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, prepare-se, estude, procure a EasyComp na rua Newton Prado 397 no centro. Telefone 3053-2425 em Leme. A Clínica Veterinária Animal Mania, na rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. Casa de Carnes Churrascão, onde você encontra de tudo para o seu churrasco ou seu dia a dia. Carnes bovinas, suínas, frangos e peixes. A Casa de Carnes Churrascão fica na rua Vitor Curione, 439, no Jardim Santa Paula, com disque entrega para você,
8545. Voltamos com o programa Bola da Vez aqui na Leme Web TV. Você acompanha a nossa programação. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B do Brasileirão tem jogos hoje, daqui a pouquinho, já. Aliás, teve um jogo já hoje à tarde, né? Jogos daqui a pouquinho às 19h30, mas hoje à tarde jogaram o Atlético Paranaense e Boa Esporte. Não temos o resultado aí dessa partida, né? Já é a 22ª rodada, segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho já entra em campo Avaí enfrentando o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal, né? O Guarani no Brinco de Ouro recebe o Joinville. O América Mineiro enfrenta o Paraná. Lá na Bahia, Vitória pega o Criciúma. O Guaratinguetá enfrenta o CRB, daqui a pouquinho às 21h50. Depois o Goiás enfrenta o Ceará no Serra Dourada também neste horário. Depois ainda teremos ABC e Barueri, também Bragantino e São Caetano, e o Asa enfrenta o Ipatinga. Então, rodada completa hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação, os jogos aí, a classificação da Série B, o Vitória da Bahia, o grande líder, tem 48 pontos. O Criciúma é o segundo, tem 45. Goiás é o terceiro, tem 39. O Joinville é o quarto colocado, tem 38 pontos. São os 4 primeiros. E aí na zona de rebaixamento tem o Guaratinguetá com 19, o Ipatinga com 15, o Bragantino também tem 15 e o Barueri é o último colocado com 13 pontos. Na zona de rebaixamento aí do Campeonato do Brasileirão, da Série B, nós temos aí 3 paulistas e um mineiro, né? Guaratinguetá, Bragantino e Barueri são os paulistas e o Ipatinga é o mineiro que está aí na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando o programa Bola da Vez aqui na Leme Web TV, né? Outras informações ainda do esporte. Bom, e a novela Ganso, hein? Vai para o São Paulo ou não vai? Vai ou não vai, Ganso? Vai para o Tricolor? É a vontade dele. É a vontade dele, né? O Ganso não responde, mas manda uma indireta aí no Twitter. O Meia usa um trecho de música e dá a entender que é preciso escolher quem lhe quer bem. Santos ainda espera por resposta para aumentar aí o seu salário, né? E a novela continua. Continua a novela, não se sabe se ele vai para o São Paulo, se não vai. E tá essa conversa, o São Paulo já mostrou interesse. Parece que já teria até acertado as bases salariais com o Ganso. O salário de R$500 mil seria o salário do Ganso no São Paulo Futebol Clube, mas a diretoria santista é que não está abrindo mão aí dessa negociação, colocando aí alguns empecilhos, e essa novela acredito que ainda se estenderá por alguns dias, ou, por que não, por algumas semanas. E outro detalhe, né? O Ganso está afastado, está machucado, ele acabou sofrendo uma contusão, está afastado do time do Santos, então mais essa ainda, né? O Santos, portanto, não tem Paulo Henrique Ganso, e está essa novela com o São Paulo Futebol Clube, para saber se o Ganso vai ou não para o São Paulo. A diretoria do Tricolor, claro, está mostrando um grande interesse em ter Paulo Henrique Ganso. Aliás, qual time que não gostaria de ter o Ganso, né? O Ganso é um grande jogador, não está jogando aquela bola toda que sabe, né? Aquela bola toda que ele mostrou há pouco tempo atrás no próprio Santos Futebol Clube, mas é um jogador sensacional, de uma grande capacidade, de um grande talento, e acredito que acho que essa questão de mudança de clube vai ser importante para o Ganso, porque ali no Santos já não tem mais clima, né? A gente já não vê clima dele com a diretoria, principalmente. Há um desgaste muito grande já da diretoria do Santos com o Paulo Henrique Ganso. E aí agora, quando está acontecendo esse desgaste, a melhor coisa é pronto, cada um vai para o seu lado, o Ganso vê o que é melhor para ele, mas aí a diretoria santista é que está colocando pedra, né, no caminho aí do São Paulo, dificultando essa negociação com o time da Vila Belmiro. Então vamos aguardar, porque acho que vai por mais alguns dias ainda a negociação entre Paulo Henrique Ganso e também o São Paulo Futebol Clube, ou Santos e São Paulo, né? Bom, foram as informações de hoje
aqui no programa Bola da Vez. Amanhã tem rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente vai falar um pouquinho mais de Série A do Brasileirão. E amanhã a gente vai estar também trazendo um convidado, né, aqui na Leme Web TV, falando do esporte local, tá certo? Nós voltaremos amanhã com muito mais informações do esporte. Um grande abraço para você e amanhã tem mais Bola da Vez aqui na Leme Web TV.